geometria analítica. A gente vai começar com os conceitos básicos de plano cartesiano. Então, só para entender, quando eu tenho uma localização unidimensional, isso quer dizer que as posições são indicadas por uma única coordenada. Eu tenho um carro e eu tenho uma placa dizendo quilômetro 176. Então, essa é a posição do carro na estrada. Agora, o que seria localização bidimensional? É essa que interessa para a gente. As posições são indicadas por um par de coordenadas. Isso que dá a visão para a gente de plano cartesiano. Por exemplo, eu tenho aqui um tabuleiro de xadrez. Qual a posição do peão preto no tabuleiro? Ele está na posição D5. Eu tenho duas coordenadas para marcar a posição dele. Qual a posição do peão branco no tabuleiro? O peão branco está em B3. Também tenho aqui duas coordenadas para localizar o peão. Então, na localização bidimensional, eu tenho duas retas e eu vou representar por dois pontos que eu chamo de coordenadas. Então, para começar, a gente vai definir eixo. É uma reta orientada com um sentido positivo. Então, vamos colocar uma reta na crescente, com uma origem arbitrada, ou seja, um ponto qualquer. Então, eu vou marcar aqui um ponto P qualquer nessa reta. E uma unidade de medida estabelecida. Então, eu vou colocar alguns pontos marcando uma unidade de medida, sempre o ponto que eu colocar na mesma posição de distância. Aí eu tenho, no ponto P eu pus -4, que eu chamo de abscissa do ponto. Se -4 é a abscissa do ponto P, qual a abscissa do ponto Q? Se é uma reta na crescente, então eu tenho -4, -2, -3, -2, -1, 0, mais 1, o próximo, o ponto Q, é o +2. Então, eu tenho na posição Q, ou seja, na abscissa Q, eu tenho o ponto +2. Agora, a gente vai ver o sistema cartesiano propriamente dito. Vamos colocar aqui uma reta e vamos marcar alguns pontos de mesma medida nessa reta. Essa reta eu estou chamando de X. Essa reta horizontal eu estou chamando de X. E vou aqui marcar outra reta vertical. Essa reta eu vou chamar de Y. E também vou marcar alguns pontos de mesma medida entre eles. Todos eles têm que ter a mesma unidade de medida. O cruzamento das duas retas, bem no meinho, eu vou chamar de origem do sistema, que é o ponto 0 para X e 0 para Y. Do 0 para a direita, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Do 0 para a esquerda, eu tenho -1, -2, -3, -4, até o infinito. Da mesma forma, o eixo Y, do centro, do meio, da origem para cima, eu tenho os números na crescente, 1, 2, 3, 4 até o infinito. E da origem para baixo, também eu tenho os números na decrescente, -2, -3, -4 até o infinito. Vamos marcar o ponto P, 1, 3. 1 é sempre o número do X, ou seja, o primeiro número que aparece nas coordenadas é o número para X, e o segundo número que aparece é sempre o número para Y. Então, eu coloco o 1, marco o 1 no X e vou fazer uma reta até chegar na altura do número que eu quero para Y, que eu quero o 3. Então, eu subo até a altura do 3 e faço o encontro
dos dois pontos, marcando as coordenadas do ponto. Então, o ponto P, 1 e 3 é esse encontro aqui. Então, agora vamos determinar algumas coordenadas de pontos. Então, começando com o ponto A, eu olho na origem do sistema e vou contar quantas unidades tem até chegar no ponto A. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a coordenada do ponto A, a primeira ordenada do ponto A, desculpa, é o 6. E vou até a altura que eu quero para Y. Repare que eu já estou na altura do zero, do meu encontro. Então, o Y, a outra ordenada, é o 0. Então, as coordenadas, ou seja, as duas ordenadas do ponto A é o 6 e o 0. Agora, vamos ver o B. Mesma coisa. A gente localiza o encontro e vamos contar no X. 1, 2, 3 unidades até chegar no B. Então, o valor de X para B é 3. Vamos até a altura que eu quero para Y. Tô descendo, então, menos 1, menos 2, menos 3. Cheguei na altura, então, Y menos 3. Faço o encontro das duas ordenadas, ficando com a coordenada de B, 3 e menos 3. Então, agora, determinando as outras coordenadas do ponto C. Eu tenho 2 para X, vou até a altura que eu quero para Y, e eu tenho 7 para Y. Faço o encontro dos dois pontos lá em cima, ficando com a coordenada de C, 2 e 7. Agora, o D. Eu estou em cima do zero para X e vou subir até a altura que eu quero para Y. Eu tenho 3 unidades. Então, a coordenada do ponto D é o 0 e o 3. O ponto E. Em X, eu vou contar quantas unidades até chegar no número que eu tenho para X. Estou indo para a esquerda, então eu estou indo para o lado negativo. Eu tenho menos 7 para X e vou subir até a altura que eu tenho para Y. Eu tenho 6 unidades para Y. Então, as coordenadas do ponto E, menos 7 e 6. O F. Eu também estou indo para a esquerda. Então, do 0 até eu contar o ponto F, eu vou ter menos 9. Eu tenho 9 unidades, que é o ponto menos 9. Refletindo em Y, eu não preciso subir nem descer. Eu já estou na altura do Y. Então, o Y é 0. As coordenadas de F, menos 9 e 0. O G. Para a esquerda, menos 5. E descendo até a altura que eu quero para Y, eu tenho também menos 5. Então, coordenadas de G, menos 5, menos 5. Agora, o H. Eu tenho 0 para X, porque eu já estou na posição. No encontro das duas retas, eu já estou na posição do X e vou descer em cima da linha do Y até chegar no ponto H. Eu vou descer 7 unidades, então, como eu estou descendo, ela é negativa. Menos 7 o ponto Y. Então, as coordenadas de H é 0 e menos 7. Que seria pontos simétricos? São pontos que ocupam a mesma posição ou a mesma distância de uma determinada origem. Então, por exemplo, em relação ao eixo do X, vou passar aqui o eixo do X, vou passar o eixo do Y e vou marcar
um ponto qualquer aqui. Em relação ao eixo do X, eu tenho que colocar o ponto na mesma distância. Então, os pontos simétricos em relação a X, eles possuem a mesma abscissa, ou seja, o mesmo valor de X. E note bem o valor do Y. Aqui eu tenho um valor positivo para Y e eu tenho aqui um valor negativo para Y. Então, em relação à abscissa, eles possuem ordenadas opostas, ou seja, o valor do X, um é positivo, o valor do Y, um é positivo, o outro é negativo. Agora, vamos mudar a origem. Vamos fazer em relação ao eixo do Y. Então, vamos fazer o plano cartesiano, valores de X, valores de Y. Vamos marcar um ponto aqui e, tomando como referencial o Y, eu tenho o ponto na mesma distância. Então, eles possuem a mesma ordenada, ou seja, o mesmo valor para Y. E agora, em relação a X, os pontos simétricos, se a origem é o Y, eu vou ter um valor positivo aqui e um valor negativo aqui. Então, quando a origem é o eixo do Y, eles possuem abscissas opostas, o valor do X oposto, ou seja, um positivo e um negativo. Considere A21 e B40, dois pontos no plano coordenado. As coordenadas do ponto C, simétrico do ponto A em relação a B são... Então, vamos lá. O ponto A, eu tenho 2 para X e 1 para Y. Então, vamos localizar aqui o ponto A. O ponto B, eu tenho 4 para X e 0 para Y. Eu quero o ponto simétrico de A em relação a B. Então, eu tenho 2 unidades de B para chegar em A. Então, eu tenho que colocar 2 unidades para chegar de B em C. Então, eu vou marcar de 4 mais 2, 6. E em relação ao Y? Em relação ao Y, eu tenho uma unidade de diferença para o A e B. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Pontos simétricos ocupam a mesma posição. Então, uma unidade, então, menos 1. Eu tenho o ponto C, 6 e menos 1. Se 2 e 5 é o ponto médio do segmento de extremos, 5y e x, 7. Então, o valor de x e y, 2 e 5 é o ponto médio. Então, ele está no meio do segmento que tem extremos 5y, x e 7. Vamos colocar aqui o plano cartesiano, o eixo do x, o eixo do y e vamos marcar o ponto 2 para x e 5 para y. Esse ponto, lembrando, ele está no meio, ele corta o meio do segmento que tem os extremos. Quais são os pontos de extremo? 5 para x e 7 para y. Então, vamos marcar aqui o 5 por enquanto, mas eu ainda não tenho o valor que eu vou fazer o encontro dele para y. E vamos marcar o 7 no y, mas eu também não tenho o valor de x. Então, vamos ver. Do 2 para chegar no 5,
eu tenho 3 unidades. Então, se ele é ponto médio, eu tenho que ter 3 unidades dele também para ligar com o 7. Então, eu tenho 2, 1, 0, menos 1. Então, o valor que está ligando com o 7 é o menos 1. Da mesma forma, eu vou raciocinar para o valor do y. Então, vamos colocar aqui para x, vale menos 1. Então, para o y, eu também vou raciocinar da mesma forma. 5, para chegar no 7, eu tenho 2 unidades. Então, eu tenho que voltar 2 unidades, porque o 5 é o meio. Então, 5 menos 2, 3. O par ordenado do 5, então, é o 3. Eu faço a ligação e tenho aqui o segmento. Então, vamos colocar lá, o y vale 5, o y vale 3. O que eu tô pedindo desculpa não tá escrito, né? Prestar mais atenção. Aí, eu tenho aqui o segmento e tenho os dois extremos, fazendo ponto médio 2 e 5. Definindo os quadrantes do plano cartesiano, sempre em sentido anti-horário. Então, eu tenho aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Uma definição importante também, bissetriz. O que seria bissetriz? É a reta que divide o ângulo ao meio. Então, vamos dar um exemplo. Vou colocar aqui o eixo do x na horizontal e o eixo do y na vertical. Vou colocar também no primeiro quadrante um ângulo de 90 graus, que é o que forma aqui com os dois eixos. E no terceiro quadrante também vou marcar. São nos 4 quadrantes, mas eu coloquei nos 2. Então, vamos marcar o ponto 2 para x, 2 para y e fazer o encontro das coordenadas desse ponto. Então, 2 para x, 2 para y. Da mesma forma, eu vou marcar um ponto no eixo x para fazer a ligação com um ponto no eixo y no terceiro quadrante. Então, vou marcar menos 3 e menos 3. Vamos fazer o encontro desses dois pontos. Agora, eu tenho aqui duas coordenadas, uma no primeiro quadrante, uma no terceiro quadrante. Vou passar uma reta de ponta a ponta. Essa reta rosa, ela se chama bissetriz, porque ela está cortando o ângulo de 90 graus ao meio, em duas partes iguais. Então, as coordenadas iguais, bissetriz nos quadrantes ímpares. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu quero traçar uma bissetriz nos quadrantes ímpares, eu tenho que marcar pontos iguais no primeiro quadrante para x e y e pontos iguais no terceiro quadrante para x e y. Vamos colocar outro plano cartesiano aqui, x e y, e agora eu vou marcar o ângulo de 90 graus no segundo e no quarto quadrante, ou seja, nos quadrantes pares. Vou marcar um valor para x, menos 2, e um valor para y, 2, fazendo o encontro das coordenadas menos 2 e 2. Da mesma forma, eu vou marcar dois pontos, um em x, um em y, para eles terem o encontro no quarto quadrante. Marquei 3 para x, menos 3 para y. Passando uma reta de ponta a ponta, essa reta é a bissetriz dos quadrantes pares. Repare que a bissetriz dos quadrantes pares, elas têm números com sinais opostos. Então, no segundo quadrante, menos 2 e seu oposto 2. No quarto quadrante, o 3 e seu oposto, o menos 3.
Dado o ponto P, x e y, determine a condição para que P pertença ao eixo x. Então, o plano cartesiano x e y, e vamos marcar alguns pontos em cima da linha do x. Qual é a condição para que esses pontos estejam aí, em cima da linha do x? Repare que todos eles convertem para o y em 0. Então, a condição para que o ponto seja marcado em cima da linha do x, o y deve ser 0. E qual a condição para que P pertença ao eixo do y? Então, vamos marcar x e y e agora ao contrário, colocar alguns pontos em cima da linha do y. Quando eu reflito lá na linha do x, qual é o número que aparece? Então, vamos pegar um ponto e vamos jogar lá na linha do x. Todos eles estão convertendo para o 0. Então, para que o ponto esteja em cima da linha do y, x deve ser 0. Qual é a condição para que o ponto pertença ao segundo quadrante? Vamos ver. Plano cartesiano, x e y. Vamos lembrar os quadrantes na direção anti-horária. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Qual a condição para que o ponto esteja no segundo quadrante? Eu tenho que ter um valor negativo para x e um valor refletido no positivo para y. Essa é a condição para que o ponto pertença ao segundo quadrante. X negativo e y positivo. Agora, qual é a condição para que o ponto pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares? Então, vamos lá. Eu quero que passe no primeiro e no terceiro quadrante. Então, o x tem que ser positivo e o y tem que ser positivo também. E no terceiro quadrante, o x tem que ser negativo e o y tem que ser negativo também. Então, a condição x e y devem ser iguais no primeiro e no terceiro quadrante. Sendo menos 2 e 5 o ponto A e B, o ponto simétrico de A em relação à bissetriz dos quadrantes pares, determine o ponto C simétrico de B em relação ao eixo das ordenadas. Então, a gente tem aqui o plano cartesiano, x e y, o ângulo de 90 graus no segundo quadrante e o ângulo de 90 graus no quarto quadrante, e vamos passar uma reta que é a bissetriz que pega o segundo e o quarto quadrantes. Então, o exercício está dizendo lá que o ponto A é menos 2 e 5. Então, vamos subir no menos 2 até encontrar o 5 em y. Aqui está o ponto menos 2 e 5. As coordenadas menos 2 e 5. Muito bem. Aí está pedindo o ponto simétrico de A em relação à bissetriz dos quadrantes pares. Isso quer dizer que é como se eu colocasse um espelho na bissetriz e ela tem que refletir o ponto menos 2 e 5 através desse espelho do outro lado. Então, eu tenho aqui 5 unidades, eu tenho que colocar do outro lado 5 unidades. Então, como eu estou do lado negativo de x, é o menos 5. Da mesma forma, eu tenho aqui menos 2, eu tenho que colocar 2 unidades. Então, eu tenho 2. Fazendo o encontro desses dois
números, então eu vou subir com o menos 5 até a altura do 2 do y e fazer o encontro do ponto B. Então, aqui está as coordenadas de B, menos 5 e 2, que é simétrico ao A. Aí eu quero o ponto C simétrico a B em relação ao eixo das ordenadas. Ordenadas é o Y. Então, eu tenho que refletir o ponto B no primeiro quadrante. Eu tenho menos 5, 5 unidades, então 5 unidades em X no primeiro quadrante. E eu tenho 2 unidades subindo e vou fazer o encontro lá em Y. Então, o ponto C é 5 e 2. É o ponto simétrico em relação a B. O último, dado o ponto A, 3P menos 1, P menos 3. E sabendo que ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, então assinale a alternativa que contenha a ordenada do ponto A. E aí estão as alternativas. Então, bissetriz dos quadrantes ímpares, eles são iguais. Então, X é igual ao Y. Então, eu tenho aqui representando X, 3P menos 1. Esse é o valor representando X. Então, vamos escrever ele aqui embaixo. 3P menos 1. Ele vai ser igual ao número do exercício que está representando o Y, que é P menos 3. Então, onde está escrito 3P menos 1, a gente vai colocar igual a P menos 3. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do primeiro grau. Então, eu vou mudar o P de lado e vou ter 3P menos P, que o P é positivo, fica negativo. O menos 3 desce e o menos 1 vira mais 1. 3 menos 1, 2P. Devo 3, tenho 1, devo 2. P é igual a menos 2 dividido por 2, menos 1. Agora, eu vou pegar um dos dois valores, ou X ou Y. Peguei o X, 3 vezes P menos 1. Onde está escrito P, eu estou trocando por menos 1. Então, ficou 3 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3, menos 1, menos 4. Então, a resposta correta, menos 4.